sejam todos bem-vindos a este canal onde nós estamos estudando a palavra de Deus de uma maneira muito simples, prática, porém com profundidade. Meu nome é Eliane e vamos começar agora mais um ensinamento sobre a parábola da figueira estéril. O que Jesus queria dizer quando ele mencionava, a figueira? O que ele queria dizer quando ele ensinava os seus discípulos? Nós já vimos nos dois vídeos primeiros, hoje é o terceiro. No primeiro nós falamos sobre Natanael, o encontro de Natanael com Jesus. E Jesus disse, eu te vi debaixo da figueira. O segundo nós falamos sobre quando Jesus, junto com seus discípulos, Jesus ali amaldiçoou a figueira porque ela não tinha fruto. E hoje nós vamos falar sobre a parábola da figueira estéril, que se encontra em Lucas, no capítulo 13 e no verso 6. A partir do verso 6, nós vamos ler essa parábola e o que Jesus queria ensinar aos seus discípulos com essa ilustração, Diz assim, Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, senão mandarás cortá-la. Então, gente, vamos lá. Será que Jesus queria dizer, ensinar aqui? Nós já vimos, o significado da figueira. Então, Jesus está ali contando uma parábola que havia, um viticultor, como é que é? É o viticultor, que cuidava da vinha. Imagine bem, uma vinha, com uvas plantadas e no meio dessa uva, dessas uvas, tinha uma figueira, porém não dava fruto. Então o dono da vinha falou assim, por que essa figueira está aí se ela não dá fruto? E manda cortar. Olha só que interessante, gente. E o viticultor falou o seguinte, não, deixa que eu vou colocar mais estrume, eu vou fazer mais algumas coisas. E se ela não der fruto, você corta então. E o que Jesus queria dizer? Qual é o significado da figueira? E, de acordo com os rabinos, gente, no comentário do Testamento, do Novo Testamento, de acordo com Talmud, a Midrash, que os rabinos chegam a esse entendimento, há 2000 anos atrás, de estar debaixo da figueira, significa o seguinte, figueira, lugar onde estuda a palavra de Deus, onde estudava a Torá. Então, e debaixo da figueira quer dizer lugar onde se estuda a palavra, onde se estuda a Torá. E aqui, Jesus está fazendo referência de uma forma ilustrativa do que estava acontecendo há 2000 anos atrás em Jerusalém, no templo. O templo onde era para ser estudada a Torá, para fazer as orações, para abençoar as nações. Ele estava totalmente corrompido com negócios, com interesses, ali pelos rabinos e pelos sacerdotes. Era a política pura que estava dentro ali. A palavra, os ensinamentos, viver com fé, viver os ensinamentos, não estava acontecendo. Então Jesus, ele estava indignado e Jesus veio para justamente organizar essa situação, a palavra, o templo, os mandamentos, os ensinamentos que Deus tinha dado a Moisés estava totalmente sendo deixado de lado.
estava corrompido de acordo com a política daquela época. Então, Jesus, ele fala o seguinte para os seus discípulos. Eu vou te dar uma parábola. Está a vinha e tem uma figueira, quer dizer, o templo, lugar onde se estuda a palavra de Deus, o templo está ali no meio e não está dando fruto. Simplesmente está corrompido. Todos ali, a maioria dos sacerdotes, os rabinos, eles não tinham a sinceridade, né, o amor de ensinar e viver a palavra de Deus, os ensinamentos da Torá. Então, não estava dando fruto. Estão entendendo? Não estava dando fruto. A palavra, o templo ali, nada, não, que dizia, não avançava para que o povo fosse abençoado espiritualmente. Então, Jesus fala, olha, no meio da vinha tem uma figueira, tem um templo que não está dando fruto. Está havendo vendilhões, pessoas vendendo interesses ali, políticos, econômicos, mas o que era para ser feito, a palavra de Deus, para ser cumprida, as orações, buscar o reino, não estava acontecendo. Então, Deus, aqui nessa parábola, ali é como se Jesus contando, né, que o dono da vinha, né, que o nosso Pai Celestial não estava satisfeito com aquilo e mandou cortar. Porém, o viticultor, o que ele faz? Ele pede um tempo. Ele fala assim, olha, me dá um tempo para que eu possa cuidar dela. Eu vou colocar estrumes, eu vou vitaminas ali na terra. Então, se ela der fruto, bem. Se ela não der fruto, aí sim, pode cortar. Então, foi dado esse tempo. E o que aconteceu na realidade? O que acontece quando Jesus, né, ele, antes de ser preso, antes de morrer na cruz do Calvário e ressuscitar, Jesus, ele chega ali no templo, no alto, e fala, Jerusalém, Jerusalém, né, que mata os seus profetas. Como eu queria juntá-los debaixo das minhas asas, ali em Mateus 23, ali nos últimos versículos de 23. Então Jesus, ele lamenta por Jerusalém. Ele estava ali ensinando, mas não havia arrependimento. Não havia arrependimento dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, não existia. Então os discípulos chegam para Jesus, está vendo Jesus? Olha o templo, ali em Mateus 24, e Jesus fala assim, pois uma coisa eu te digo, que não ficará pedra sobre pedra. E essa profecia que Jesus fala ali naquele momento vai se cumprir. Interessante que não se cumpriu imediatamente após a morte de Jesus. Após a morte de Jesus, o templo ainda ficou ali. Houve um tempo para que eles pudessem se arrepender, para que eles pudessem chegar à conclusão que eles fizeram a coisa errada, que eles não poderiam ter feito isso, que eles se arrependessem e voltassem atrás. E no ano 70, depois de Cristo, acontece o que? O templo, ele é totalmente destruído. Então, essa parábola aqui da figueira estéril vai se cumprir logo depois que Jesus ele vai ao céu. 70 anos depois de Jesus ter falado aquelas palavras, Jesus ali lançou então a profecia que não iria ficar pedra sobre pedra naquele templo. Interessante nessa parábola, se você perceber aqui, olha, no verso 7, ele diz assim, ó, pelo que disse ao viticultor, no dono da vinha, falou assim, olha, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Quanto foi o tempo, o ministério de Jesus? Né? 3 anos. 3 anos Jesus indo ao templo, procurando um fruto e não acha. Não é verdade? Olha que tremendo, né, gente?
essa parábola, ele fala assim, há 3 anos eu estou aqui, Jesus falando, e não dá fruto. Então eu vou arrancá-la. E aconteceu. 70 anos, Deus deu mais um tempo ainda para que ele se arrependesse. Porém, foi cumprida então a profecia de Jesus, que não iria ficar pedra sobre pedra ali em Jerusalém, no templo de Jerusalém. Foi abençoado? Foi abençoado com essa palavra? Então eu quero te convidar a curtir e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam, né, se beneficiar com esses ensinamentos. Porque a Bíblia mesmo nos diz, né, que por falta de conhecimento o povo é corrompido. Mas nós estamos aqui para trazer conhecimento, para que nós possamos viver uma vida plena, uma vida abençoada, que é o desejo do nosso Pai Celestial. E eu quero também te convidar para o último vídeo sobre esse assunto, debaixo da figueira. Você vai ficar impressionado com o que Jesus vai falar ali debaixo, ali em Mateus. Nós vamos ler Jesus falando sobre a figueira novamente e nós vamos trazer esse entendimento e você vai ficar maravilhado com essas palavras. Então, até o próximo vídeo, assim se Deus quiser. Tchau!